Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e a todos e a todas que acompanham a nossa sessão, quero cumprimentá-los. Quero aqui fazer um apelo ao governo, senhor presidente, para que investigue o que está acontecendo na educação, inclusive a fala do deputado Soldado Fruit, hoje na tribuna, foi uma fala com várias denúncias que precisam ser apuradas para o bem da educação e para preservar o dinheiro público. São informações trazidas a esta Assembleia, hoje na fala do deputado Soldado Fruit, que nos preocupou por demais. Então quero aqui fazer essa solicitação ao líder do governo e ao governo do Estado do Paraná, que tome todas as providências para que essas denúncias trazidas à tribuna possam ser apuradas e que o dinheiro público seja ele preservado, e o dinheiro da educação, que é um dinheiro sagrado e que não pode ser distribuído sem um critério justo. Quero aqui também falar, Soldado Fruit, sobre as terceirizações. São 3 empresas que foram contratadas pelo Estado, 10 núcleos de educação. O pregão aconteceu, as empresas selecionadas têm um contrato de 1 ano. Mas em 22 núcleos de educação do Estado do Paraná, na maioria, não deu certo o pregão eletrônico e, portanto, foram contratadas de modo emergencial empresas para fornecer funcionários para as escolas. Está um caos geral em todas as escolas do Estado do Paraná. E aí tem problemas. Empresas grandes, pequenas, né? Empresas que ninguém sabe nem onde é a sede, empresas de vários estados do Brasil, aqui recebendo o dinheiro do Estado para contratar funcionários para pôr nas escolas. O Estado gastava 18 milhões por mês, com 11 mil funcionários, servindo as escolas do Paraná. Agora, com 8.400 funcionários, o Estado gasta mais de 29 milhões. Quase 12 milhões a mais por mês. Menos funcionários. E tem um agravante. Dos 8.400 funcionários, 35% destes não são contratados por 40 horas por semana, por apenas 20 horas por semana. Gerou um caos enorme nas escolas. Só aí na terceirização tem um prejuízo enorme. Então, quando nós aqui na Assembleia dissemos que não devíamos aprovar aquela lei para permitir terceirizar contratos de funcionários nas escolas, estávamos com razão. É um absurdo, e o governo anunciou agora a contratação em regime emergencial do PSS de em torno de 4 mil funcionários. Em torno de 4 mil funcionários. Por quê? Porque não deu certo esse contrato com essas empresas. O que o governo precisa fazer? Corrigir isso com rapidez. O prejuízo já é grande, e se continuar esses contratos, o prejuízo será muito maior. Então, que o governo corrija com rapidez, suspendendo esses contratos temporários, contratando diretamente pelo Estado, porque contrata mais barato, paga um salário melhor ao funcionário, teremos mais funcionários nas escolas, e as escolas poderão, então, funcionar normalmente, porque hoje não estão funcionando normalmente. Quero aqui também, senhor presidente, falar de uma conquista importante. Quero falar de uma conquista celebrada no sábado passado, em Congonhas, lá no patrimônio do Vaz, de um assentamento. 67 famílias, lá do Carlos Marighella. 22 anos de
luta, resistência. Aquela área foi considerada já em 1999, pela Justiça, como área improdutiva. E quando a área é considerada improdutiva, o INCRA, pela Constituição, tem o dever de transformá-la em assentamento da reforma agrária. E as famílias lá estão há 22 anos. Muito debate na Justiça, e agora que o assentamento já estava em construção, uma decisão da Justiça suspendeu. Mas agora em Porto Alegre, o TRF4 corrigiu isto. Diz que assiste razão ao INCRA e às famílias que estão lá produzindo, que o assentamento tem que ser, então, concluído, porque já estava em processo de formação do assentamento. A primeira instância aqui do Paraná mandou parar, e o TRF4 agora mandou seguir. Então agora, essa conquista, ela se concretiza, o INCRA deve dar continuidade então, e consolidar o assentamento. Congonhas já tem 4 assentamentos consolidados, agora terá o 5º assentamento. Então é muito importante a reforma agrária para o Paraná, para o Brasil. Eu pude testemunhar em vários municípios do Paraná o contentamento da população, do comércio, do setor de serviço, da população da cidade, elogiando acampados e assentados. E em vários lugares, como Congonhas, que eu pude participar de uma ação em 2014, de uma marcha pela cidade com o Movimento Sem Terra, vi os comerciantes saindo na calçada para aplaudir a marcha do MST que passava pelas ruas de Congonhas. Vi comerciante, por exemplo, em Rio Bonito do Iguaçu, dizer que se não fosse os assentamentos da reforma agrária, ele não tinha comércio na cidade, não tinha um grande mercado na cidade, por exemplo. Então a reforma agrária faz bem às famílias que são assentadas, faz bem a quem recebe alimentos saudáveis produzidos por essas famílias nas cidades, faz bem à economia do município, da região, do estado e do país. Portanto, quero aqui cumprimentar cada família que ocupou essa área improdutiva, que está transformando esta área cada vez mais numa área produtiva, produzindo alimentos saudáveis, gerando emprego, gerando renda, gerando vida no nosso estado, e esse em especial lá em Congonhas. Mais uma vez, parabéns à população que acolheu as famílias acampadas, a apoiou e agora comemorou neste sábado, e eu pude estar lá, ver a presença de várias lideranças políticas, religiosas. Tínhamos a presença de 2 bispos, por exemplo, da região presentes, a presença de juiz e a presença de desembargadora lá nesta comemoração das famílias. Então a justiça, nesse caso, sendo feita. Quero aqui falar também e cumprimentar as 125 famílias que ainda estão acampadas há 23 anos em Porto Barreiro. Porto Barreiro é o acampamento Porto Pinheiro. 125 famílias acampadas há 23 anos, numa área também considerada improdutiva, área inclusive considerada de domínio público da União, que foi usada por muito tempo por madeireiro, e essa área precisa ser devolvida inclusive ao INCRA para consolidar o assentamento em Porto Barreiro, que é o assentamento Porto Pinheiro. Todo mundo já fala que é assentamento, precisa oficializar. E
Amanhã, 1º de setembro, completará 23 anos. Deputado professor Lemos, para concluir. Amanhã completará 23 anos de ocupação desta área que era improdutiva e hoje muito produtiva. Essas 125 famílias que lá estão de parabéns, quero cumprimentá-los pela luta, pela resistência e, mais uma vez, conclamar o INCRA para transformar o quanto antes aquela área em assentamento, como temos mais de 330 assentamentos consolidados, fazendo muito bem ao nosso Estado. Parabéns, então, a todas as famílias do Porto Pinheiro, grande assentamento, que certamente se consolidará logo, logo.